Glória a Deus. Quero saudar os santos do ministério El Shaddai. E você também que separou esse tempo, separou esse momento, separou esta hora para juntos bendizermos e adorarmos o nome daquele que está vivo, daquele que ressuscitou, daquele que está nos céus, mas também está na nossa vida, e Ele intercede por nós. Queridos, hoje é 12 de junho, uma sexta-feira, dia dos namorados, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos os namorados, pela vida de todos os noivos e pela vida de todos os casais que também namoram. Que Deus seja louvado. Quero louvar a Deus por sua criatividade, porque eu sei que neste dia você já preparou aí aquela pizza, já preparou aquele suco, e com certeza hoje aí na sua casa haverá uma celebração linda e o nome do Senhor, Ele será glorificado. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha namorada, a pastora Rosa. Agora em agosto completa 40 anos que nós nos conhecemos. Na época eu tinha 16 anos, ela tinha 12. Então em agosto completa 40 anos que nós começamos a namorar. Que Deus seja louvado. Então você que está no seu lar aí, pegue a tua Bíblia, pegue a palavra de Deus, preferencialmente aí fique perto do seu namorado, do seu noivo, da sua noiva, do seu esposo, da sua esposa. Pegue aí na mão dela, na mão dele, e vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 2, dos versículos de número 1 até o versículo de número 11. João, capítulo 2, dos versos 1 ao versos 11. Pode ficar tranquilo, tranquila, eu tenho paciência, eu vou te esperar. A minha versão é Scofield e o tema é o primeiro milagre em Caná da Galileia. Diz o texto: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, e nós dizemos amém. Você que está aí do lado do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, da sua noiva,
do seu esposo, da sua esposa, de mãos dadas, aí onde você está. Feche os teus olhos que nós iremos orar agora, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero louvar, Pai amado, o teu santo nome por esta hora bendita. E nós tomamos, ó Deus, as palavras emprestadas do salmista Davi, quando ele disse: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Pai, eu quero glorificar o teu santo nome pela vida, meu Deus, aí de cada namorado, de cada noivo, de cada casal. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos. Deus, bem sabes o Senhor, que em nossos dias, Pai amado, o coronavírus tem ceifado a vida de muitos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nesta hora, o profeta Jeremias disse que tu és Deus de perto e Deus de longe. E onde esta palavra estiver alcançando namorados, noivos, casais, Pai, em nome de Jesus, não permitas que o vírus, ó Deus, da separação, da dissolução, do divórcio, atinja, Pai amado, essas vidas. Mas toma, meu Pai, nas tuas mãos, do mesmo jeito que aconteceu esse milagre em Caná da Galileia, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta hora esteja acontecendo milagres aí nos namoros, nos noivados, nos casamentos. Toma, meu Pai, nas tuas mãos e glorifica, meu Deus, o teu santo nome, porque eu sei, meu Pai, que tu és poderoso para fazer pela vida deste casal de namorado, desse casal de noivos, desse casal, ó Pai, que um dia estiveram na tua presença e manifestaram publicamente. Houve uma confissão ali, tanto dos lábios quanto também dos corações, que somente a morte iria separá-los. Meu Deus, toma nas tuas mãos. Como disse João Batista, que o homem não receberá coisa alguma, se do céu não for mandada. Pai, em nome de Jesus, que aconteça, Pai amado, milagres neste dia, nesta hora, agora, em nome de Jesus. E nós somos gratos, ó Deus, a Ti, por Tua bondade, meu Pai, por Tua fidelidade. Fica, meu Deus, neste lar. Mantenha esta união em pé, e que em tudo, meu Pai, o Senhor seja engrandecido, não apenas hoje, mas sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gostaria que você mantivesse a palavra de Deus aberta. No 3º século, começo do 4º século da era cristã, um dos pais da igreja, chamado Aurélio Agostinho, ele disse que uma das melhores maneiras de interpretar a palavra de Deus é quando nós estudamos versículo pós versículo. Então nós vamos estudar esta palavra nesta hora. Agostinho, ele dizia que a Escritura interpreta a Escritura. Então, queridos, há um consenso entre os biblistas, entre os teólogos e entre todos os estudiosos da palavra de Deus. Desde a era ali dos pais da igreja, por exemplo, João Crisóstomo, um dos maiores pregadores do Oriente, esse homem viveu no 3º século da era cristã. Ele sempre dizia que este foi o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus. Então o texto começa dizendo que 3 dias depois de quê? De que Jesus, ele separa ali os seus discípulos, ele escolhe os 12
para formar o seu colégio apostólico. Então, 3 dias depois que ele forma ali o seu grupo de 12, houve um casamento em Caná da Galileia. Caná, querido, significa lugar de juncos. Era uma pequena comunidade que estava situada ali nas regiões da Galileia. E o texto nos diz que naquele casamento achava-se ali Maria, a mãe de Jesus. Mas o texto também nos diz que Jesus, juntamente com os 12, foram convidados, amados, ali para a festa. Então, quando nós olhamos a história judaica, nesse período da história, era muito comum casamento ter a duração de 7 a 14 dias. E isso variava, porque era segundo a condição ali daquele casal. E o interessante, amados, é que não poderia haver falta de vinho de forma nenhuma, porque do mesmo jeito que aqui no Brasil nós servimos um café aos nossos visitantes, ou servimos um suco, ou até mesmo um refrigerante, então lá em Israel é muito comum, quando chega-se um visitante, é comum servir o vinho. Então a duração do casamento era de 7 a 14 dias, e o vinho para os judeus é sinônimo de alegria. Então não poderia faltar vinho de forma nenhuma, conforme ali o número estipulado de dias por aquele casamento. Não sabemos em qual daqueles dias, mas de repente acaba-se o vinho. E quando Maria sabe que acaba o vinho, quando a mãe de Jesus sabe que acaba o vinho, ela chega para o Senhor Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. E de repente o Senhor Jesus, de uma forma muito educada, ele olhando para Maria, ele diz: mulher, que é que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, queridos, aqui o Senhor Jesus está completando 30 anos de idade, e ele ainda não tinha realizado nenhum milagre. E ele diz: olha, ainda não chegou a minha hora. Mas de repente o Senhor Jesus, ele vendo ali os empregados, ele vendo os garçons, ele vendo os serventes, ela vai dizer para eles: olha, fazei tudo o que ele mandar. Então Maria, ela tinha consciência de que ela não poderia fazer nada, mas ela diz ali para os garçons, para os serventes, para os empregados, aqueles que estão servindo naquele casamento: olha, vocês façam tudo o que ele mandar. Mas de repente Jesus olha para aquela casa e vê que aquele casal, eles eram religiosos. Eles tinham ali as talhas, que eram um lugar justamente para a purificação. E muitas vezes nós lemos esse texto e a gente não percebe esse detalhe. As talhas, queridos, era um lugar ali de pedra, onde tinha muita água, e ali todo convidado que entrava naquela casa, primeiro passava ali pelo ritual da purificação. Ou seja, as talhas era justamente o lugar onde eles lavavam ali os pés e também lavavam as mãos. Então eram 6 talhas, e a Bíblia nos diz que cada uma delas levava ali 2 ou 3 metretas. Ou seja, cada talha cabia aproximadamente 120 litros de águas, totalizando ali
ao todo 720 litros. E de repente, o Senhor Jesus olha para aqueles serventes e diz: enchei d'água as talhas. Então ele dá uma ordem, e a Bíblia nos diz que aqueles homens obedecem, eles as encheram totalmente. E de repente, o Senhor Jesus dá uma ordem para aqueles serventes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fazem. E quando o mestre-sala prova aquela água transformada em vinho, sendo que ele não sabia de onde eles tinham tirado ali aquela água. Quando o mestre-sala prova, vê que é um vinho de excelente qualidade. E o mestre-sala aproxima-se do noivo e diz: olha, todos costumam servir primeiro o vinho bom. Então, quando está todo mundo alegre, quando eles não sabem mais distinguir, não tem mais paladar, é aí que começa a servir o inferior. Mas só que você foi diferente, você deixou o vinho bom por último. Ele não sabia, na verdade, o mestre-sala não sabia o que estava acontecendo. E com este querido, Jesus inicia ali, ele principia os seus sinais, ele manifesta a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então eu não sei como é que está o seu namoro, eu não sei como é que está o seu noivado, eu não sei como é que está o seu casamento. Talvez você esteja na prova, mas quando nós olhamos Tiago, capítulo de número 1, versos 2, Tiago disse que a gente tem que ter por motivo de grande alegria o nós passarmos por muitas provações. Então talvez você esteja aí passando na prova por esses dias, mas eu quero liberar uma palavra profética agora para a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra profética, que do mesmo jeito que aconteceu esse grande milagre lá em Caná da Galileia, que Jesus também esteja concedendo milagre para o teu namoro, para o teu noivado, para o teu casamento, e que Deus seja glorificado através desta união. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 8, Salomão disse que o final de muitas coisas é melhor que o seu começo. Então que você esteja vivendo este melhor de Deus, aí no seu namoro, no seu noivado e no seu casamento. Então nesse texto, queridos, o que é que nós iremos refletir nesta manhã? Nós iremos refletir acerca dos ensinamentos das bodas deste casamento ali em Caná da Galileia. Então a primeira lição, nós vamos refletir 8 lições neste texto, e a primeira lição é que o Senhor Jesus, ele vai para onde é convidado. Se a gente olhar aí o versículo de número 2, diz assim: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Então o Senhor Jesus, ele vai para onde é convidado. Então, por certo, você no seu casamento convidou muitas pessoas, e eu te pergunto, neste dia chamado hoje, você tem convidado o Senhor Jesus para estar aí na tua casa? Você tem convidado o Senhor Jesus para estar no teu casamento? Você tem convidado o Senhor Jesus para estar aí na tua família?
Porque muitas vezes nós, como igreja de Cristo do tempo presente, muitas vezes a gente tem cometido os mesmos erros que a igreja de Laodiceia. Como assim, pastor Dilson? A igreja de Laodiceia foi a igreja que deixou Jesus do lado de fora. Na igreja de Laodiceia tinha pessoas pobres, tinha pessoas ricas, tinha pessoas abastadas, mas não tinha a presença de Jesus. Tanto é que lá no capítulo de número 3, versículo de número 20, do livro do Apocalipse, ali foi o próprio Senhor Jesus quem disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, meu amado irmão, você que começou o namoro, você que está noivo, você que está casado, não deixe Jesus de fora nenhuma. Não deixe Jesus de fora de forma nenhuma. Você precisa convidar o Senhor Jesus para estar aí na tua casa, na tua família e principalmente na tua vida. Talvez você diga: mas pastor, Jesus pode estar na minha vida? Claro que sim. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a gente vai ver claramente que o Senhor Jesus não está apenas lá no céu, à destra de Deus. Não. Em João capítulo 14, versículo de número 23, o Senhor Jesus, ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, será amado pelo meu Pai, e viremos para ele e faremos dele morada. Então Jesus, na verdade, ele quer morar na sua vida. Esse casal aqui, eles receberam a bênção, porque eles convidaram ao Senhor Jesus. Segunda lição que a gente aprende nesse texto, olha aí, está aí no versículo de número 3, dá uma olhadinha aí, mãozinha dada aí com seu cônjuge, diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então, o segundo ensinamento que a gente aprende aqui é que nós devemos levar nossas dificuldades diante de Deus. Muitas vezes, queridos, a gente conta os nossos problemas para muitas pessoas, mas nós precisamos levar, amados, as nossas dificuldades diante de Deus. Eu não sei qual é a tua dificuldade neste dia de hoje, mas a gente vê claramente que quando Maria detecta ali aquele problema, ela sabia que não tinha condições de resolver, mas ela leva ali o problema para aquele que tem todo o poder, para aquele que na verdade poderia resolver o problema. Então, meu irmão, aguarda um pouquinho, não fique ansioso, não se desespere. Deus, ele pode todas as coisas, os planos dele jamais poderão ser impedidos. Então, a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos levar todas as nossas dificuldades diante de Deus. Mas por quê, pastor? Porque tem coisas, irmãos, que somente o Senhor, ele pode resolver. Talvez você diga nesta manhã: pastor, a minha esposa é muito difícil. Pastor, o meu esposo é muito difícil. Mas Deus, na verdade, ele pode resolver. Terceira lição que a gente aprende nesse texto, aí está aí no versículo de número 4, leia aí com ele, leia com ela, diz assim:
Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Terceira lição que a gente aprende nesse texto é que ele age sempre no tempo certo. Ele disse: olha, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, muitas vezes a gente não descansa o nosso coração, crendo que quando nós oramos, conforme Apocalipse, capítulo número 5, versículo de número 8, a gente sabe que as nossas orações, elas estão em taças de ouro diante de Deus, e elas é como incenso. Deus está cheirando, Ele está aspirando a nossa oração. E aí, pastor, o que é que eu tenho que fazer? É esperar em Deus, porque no tempo certo Ele agirá. E o que é que nós faremos? Nós glorificaremos o nome do Senhor. Esse casal aqui estava perto de um momento difícil. Os judeus, quando planejavam ali conforme o número de dias, e quando terminava o vinho antes, era sinônimo de tristeza. Esse casal aqui estava pronto para viver triste pelo resto da sua vida, mas a presença de Jesus naquele lugar trouxe a resposta, e a gente vê claramente que o nome de Deus, ele foi glorificado. Então, se você crê nesse dia chamado hoje, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus aí no seu namoro, você verá a glória de Deus aí no seu noivado, você verá a glória de Deus aí no seu casamento, e Deus, Ele será glorificado. Quarta lição, ou quarto ensinamento que a gente aprende nesse texto, está aí, ó. Dá uma olhadinha aí dos versos 7 até o versos 10. Diz assim: Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e ele as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, o quarto ensinamento desse texto é que ele prova e recompensa a nossa fé. Então, nós devemos ser pacientes quando nós estamos passando pela prova. Nós devemos ser pacientes quando nós estamos passando pela provação. Pastor, no casamento passa por provações, muitas, mas ele prova, mas também recompensa a nossa fé. Então, se nós estamos passando pela prova, nós precisamos, queridos, ter fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 6, o escritor ele vai dizer que são felizes, amados, aqueles que têm fé. Aqueles que têm fé verdadeiramente recebe a recompensa, recebe o galardão da parte de Deus. Então, se você está passando pela prova, não desista, coloque diante de Deus, e com certeza um milagre acontecerá, e você vai glorificar o nome do Senhor nesta situação. Quinto ensinamento que a gente aprende nesse texto, está aí no versículo de número 10. Olha o que é que diz o versículo 10. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho,
e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, o quinto ensinamento que a gente aprende nesse texto é que onde o Senhor entra, traz bênçãos. Então é preciso convidarmos Jesus, mas é preciso também termos certeza se Jesus chegou, se Jesus na verdade está. Imagine que quando Moisés está levando aquele povo que ele tira ali do Egito em direção à terra prometida, quando o povo peca, Deus diz: olha, Moisés, eu não vou com este povo, porque este povo não é meu, este povo é teu. Eu não posso ir porque este povo é pecador. Mas a Bíblia vai dizer claramente que Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não daremos um só passo, se a tua presença não for conosco. Então, o que é que nós aprendemos? É importante convidarmos a Jesus, mas é importante também sabermos se Ele chegou, sabermos se Ele está, porque as decisões que nós tomamos, elas precisam ser pautadas, querido, na palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo número 21, dos versos 22 ao 25, Tiago vai dizer assim: sede cumpridores da palavra de Deus, e não apenas ouvinte distraído, enganando a vós mesmo. Pois o homem que ouve a palavra de Deus, pois a mulher que ouve a palavra de Deus e a pratica, é semelhante ao homem que no espelho contempla o seu rosto natural, mas logo que sai, se esquece de como era. Mas aquele que atenta para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não como ouvinte distraído, mas como executor ativo, esse será feliz em tudo aquilo que realizar. Então presta atenção, diante de Deus, nós podemos ser praticante da palavra, ou nós podemos ser simplesmente um ouvinte distraído. E talvez você pergunte: mas qual é a diferença? A diferença é que o salvo, ele tem a palavra de Deus no seu coração. Para o salvo, a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, é luz para os seus caminhos. Então o salvo, na verdade, não é aquele que a palavra entra no ouvido, sai do outro e vai embora. Não, salvo é aquele que a palavra de Deus entra no seu ouvido e desce para o seu coração. Então, se Deus está aí na sua casa, se Jesus está aí na sua família, pode ter certeza que a presença dele traz bênção, a presença dele traz vitória. Mas por que, pastor? Porque a presença dele traz uma diferença, queridos, muito grande. Sexto ensinamento, meus irmãos, que a gente aprende nesse texto, é que ele concede o bom vinho por último. Ele concede o bom vinho por último. No planejamento daquele casal, eles pensavam que tinha servido o vinho bom primeiro. Isso era o planejamento daquele casal. Mas quando nós olhamos aqui ao versículo de número 9 e 10, diz assim: tendo o mestre Sala provada a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse:
todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então o Senhor Jesus, Ele sempre concede o bom vinho por último. Então o que é que nós aprendemos aqui? É que para você que é namorado, para você que é noivo, para você que é casal, na verdade o melhor de Deus ainda está por vir. Ele sempre concede o bom vinho por último. No planejamento daquele casal, eles tinham servido o bom vinho primeiro, mas os planos de Deus é totalmente diferente. E atenta para esse texto, atenta, porque aquelas talhas ali era lugar, querido, de lavar os pés. E foi naquele lugar de lavar os pés, um local, na verdade, onde se tirava ali a poeira, onde tirava a lama, onde tirava a sujeira. Foi justamente naquele lugar que Jesus operou o milagre. Então você está entendendo o mistério aí? Você está entendendo que o seu problema para Deus, na verdade, não é nada. Que o seu problema, na verdade, para Deus, basta tão somente Ele ordenar acerca de você, o milagre acontecerá e Deus será glorificado através da tua vida. Sétimo ensinamento que a gente aprende nesse texto, está aí no versículo de número 11. Com este, Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então tem problemas, meus irmãos, que acontecem nas nossas vidas para a glória de Deus. Então, sétima lição que a gente aprende nesse texto é que Jesus manifestou a sua glória. Então tem problemas que nós passamos, tem aflições que nós enfrentamos, tem adversidades que nós vivenciamos, tem provações que nós vivemos, e tem coisas, meus irmãos, para que Jesus manifeste a sua glória. Pastor, e Jesus manifesta a sua glória para o quê? Para o oitavo ensinamento. Ainda no versículo de número 11, para ele fortificar os seus. A Bíblia diz aqui, versículo de número 11, finalzinho aí, que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então creia nesta manhã, o mesmo Jesus que operou este milagre no passado, é o mesmo que opera milagres também no tempo presente. Pastor, Jesus opera milagre no tempo presente? Claro que sim. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, o escritor disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo sempre. Ou seja, ele na verdade não mudou. Então você que está vivenciando momentos difíceis, talvez neste dia você não falou com seu cônjuge, talvez você não deu aquele abraço, talvez você não deu aquele beijo, mas antes que finde-se esta noite, aproxime-se dele, peça perdão, aproxime-se dela, peça perdão, porque Deus vai fazer com que aconteça milagres na tua vida nesta hora, e o nome de Deus, ele será glorificado. Mãos dadas aí onde você está, fecha os teus olhos. Meu Deus, eu quero louvar o teu santo nome, e eu quero te adorar, ó Pai, na beleza da tua santidade.
Pai, está escrito na tua palavra que onde houver 2 ou mais reunidos no teu nome, o Senhor está presente. E eu te adoro, Pai, porque o Senhor está aqui na igreja, mas o Senhor também está aí nos lares. E eu quero pedir, ó Deus, a tua bênção sobre a vida desta família nesta hora. Em nome de Jesus, ó Pai, que todos os planos, que todos os propósitos do maligno caia por terra, em o nome de Jesus de Nazaré, pois o apóstolo João disse que para isso manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer de toda a obra do diabo. Toma, meu Pai, cada lá nas tuas mãos, que a tua bênção, meu Deus, seja sobre esse namoro, sobre esse noivado, sobre esse casamento, sobre esta família, que a tua bênção, meu Pai, esteja sobre a vida da tua serva, minha esposa, a pastora Rosa, sobre a vida, Pai amado, dos nossos frutos, que a vida dos nossos filhos, do evangelista Jonatas, da sua esposa, a irmã Larissa, da vida do nosso filho Natan, da vida da sua esposa, a irmã Emanuele, da vida do nosso netinho, da vida do nosso filho Dilson. Deus, faz isto também nos lares nesta hora. Ordena, Pai, para a glória do teu nome. O salmista disse que quando o Senhor ordena, a tua palavra, meu Pai, ela corre velozmente. Em nome de Jesus, ordena o teu favor, ó Pai, sobre este lá nesta hora, e que através, meu Pai, desta união, o teu nome seja glorificado, não apenas hoje, mas sempre, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Agora você pode dar um abraço, não é? Os namorados aí, ó, apenas um abraço. Os noivos, aí pode dar só um beijinho na mão, só um beijinho na mão. Agora você que está casado, né? Você pode aproveitar esse momento maravilhoso, pode fazer aí aquela celebração aí com a sua esposa, e depois é somente bênção, é somente vitória. Eu quero mandar um abraço todo especial para a irmã Graça, a irmã Gracinha, lá no loteamento Amaralina. Ela esteve aniversariando ontem. Então, irmã Graça, feliz aniversário para a senhora. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Um abraço todo especial para todos os casais. Fica com Deus, queridos, em nome de Jesus. Amém.